Boa noite. Boa noite. Bolsonaro define os nomes da equipe para a transição de governo. Na próxima quarta-feira, ele se encontra com Temer no Palácio do Planalto. Mais uma vez, Bolsonaro desautoriza informações sobre a volta da CPMF. Na campanha, o tema já tinha sido citado pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Por ordem médica, Gedel Vieira Lima é transferido de cela na cadeia em Brasília. O ex-ministro está preso no caso da fortuna encontrada num apartamento em Salvador. Justiça apreende passaporte de Ronaldinho Gaúcho por causa de um processo ambiental. Ele e o irmão não pagaram multa de 8 milhões de reais por obra ilegal no Rio Guaíba. O Novembro Azul alerta para a importância da prevenção do câncer de próstata. Durante todo o mês, muita informação para convencer os homens a fazerem os exames. E na série Cara de São Paulo, você vai conhecer a história do DJ Eric J. Aos 38 anos e com 2 títulos mundiais, ele ainda treina 4 horas por dia. O Jornal da Gazeta está no ar. O cemitério protestante de São Paulo completa 160 anos. A exemplo de cemitérios públicos, ele também abriga personalidades conhecidas da nossa história. O que une as histórias do pai do futebol, Charles Miller, e da pintora e desenhista Anita Malfatti é que ambos não seguiam o catolicismo. Eles e muitos descendentes europeus no período da imigração. A maioria eram protestantes, quer dizer, eram chamados de protestantes, porque eram cristãos, como nós somos cristãos, né? Só que tem os cristãos luteranos, que são batistas, metodistas, adventistas, são todos, né? Os católicos chamavam de protestantes porque protestaram contra as leis e regras da Igreja Católica. O cemitério protestante de São Paulo completa 160 anos e fica colado ao cemitério da Consolação no centro. É particular e abriga cerca de 600 lápides. Vem muito historiador, professor de teologia, alunos, pessoas que querem ter o conhecimento muitas vezes da religião, até mesmo de outras religiões. O espaço foi criado para que os protestantes pudessem ser enterrados, já que até então os sepultamentos eram dentro das igrejas católicas. Foi Dom Pedro I, em 1828, quem determinou a construção de cemitérios a céu aberto e atribuindo esta tarefa às prefeituras. Naquela época, foram os grandes empresários aqui de São Paulo que acabaram bancando a construção do cemitério, já que muitos tinham ascendência não católica. E a contrapartida exigida pela prefeitura para ceder o terreno foi que essas empresas melhorassem o acesso até aqui ao local, o que acabou resultando em transformações urbanas significativas para a época. Surgiram importantes ruas nos bairros da Consolação e Higienópolis, como a Sergipe. Antes, porém, o que marcou a construção do cemitério protestante foi a morte do professor da Faculdade de Direito da USP, Júlio Frank. O docente de origem alemã era protestante e, após manifestações de estudantes pela falta de um lugar para que ele fosse enterrado, o corpo foi sepultado dentro do próprio Largo São Francisco. Os restos mortais chegaram a ser levados para o cemitério dos Aflitos, mas depois voltaram para o largo, onde foi construído um memorial em sua homenagem. Como não tinha um lugar para sepultar ele, eles tinham a necessidade de ter um lugar para poder sepultar essas pessoas dessa crença, vamos dizer assim, né? E aí foi onde, junto com o Frederico José Ratti, que era o engenheiro da época, que tomava da época da província, ele fazia dinheiro para poder fazer esse cemitério, foi cedido ao governador na época da província a fazer um lugar separado para protestante. O Memorial Parque das Cerejeiras é um cemitério da capital que fica em meio à natureza. Tem uma área de 300 mil metros quadrados e é também um parque aberto à comunidade. Uma vida que se inicia em meio a tantas outras que já foram embora. O Ninho de Quero-Quero divide espaço com as flores e o verde do Memorial Parque das Cerejeiras. Um cemitério que mais parece um parque. Propõe um cemitério onde a arte, a arquitetura,
animais e paisagismo se unem em um ambiente de paz e tranquilidade. Hoje, dia de finados, é hora de lembrar de quem já se foi. Um momento de tristeza, mas que aqui se torna um pouco mais leve. Dona Maria vem todos os anos trazer rosas aos familiares falecidos. Se tem uma data que a gente comemora o nosso aniversário, tem o Natal, que é o aniversário de Jesus, por que a gente não vai comemorar o dia que a pessoa vir fazer uma homenagem para o nosso ente querido? Criado em 1993, o memorial é diferente. A arquiteta Crisa Santos projetou grande parte do local com o que ela chama de arquitetura de sentimento. Fazer conexão com o que você já teve, com o seu ente querido, né? E ter esse acolhimento. Esse assim, é principal, né? Ser acolhido. O cemitério é aberto também à comunidade aqui no bairro Jardim Ângela, na zona sul de São Paulo. São 300 mil metros quadrados de área, sendo que mais da metade é dedicado à preservação ambiental. Estamos cercados pelo Jardim Ângela, Jardim Capela, né? Parque das Cerejeiras, e que são comunidades que têm pouco espaço, né? O cemitério acabou se tornando uma extensão da casa deles, porque eles vêm passear, eles vêm correr. Por aqui, um jazigo custa em torno de R$ 6.200 e pode ser parcelado em até 48 vezes. Há ambientes para velórios também. Pelo espaço estão espalhadas 22 esculturas. As árvores estilizadas do artista Hugo França servem para os visitantes descansarem, além de contemplarem a vista do Parque Estadual Guarapiranga. Um local tranquilo que emana saudade. Não parece aquele momento pesado, a gente vem com uma saudade muito grande, mas não aquela dor, sabe, de perda. É uma saudade, mas não tem dor, a gente sente muito em paz aqui. Hoje o presidente Michel Temer visitou a sua cidade natal, Tietê, no interior de São Paulo. Temer esteve no cemitério do município, onde estão os túmulos de seus pais, de 4 irmãos e também de um sobrinho. O presidente morou na cidade até os 16 anos e ainda tem parentes por lá. Ele também posou para fotos ao lado dos moradores e depois foi para São Paulo, ou melhor, veio para São Paulo sem ter compromissos oficiais. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, do PSL, passou o feriado numa base militar no litoral do Rio. Ele já definiu os nomes da equipe para a transição de governo. Na quarta-feira, vai se encontrar com Temer em Brasília. Pela manhã, em sua casa na Barra da Tijuca, o presidente eleito cortou o cabelo e tirou medidas para a roupa que será usada na posse em janeiro. Segundo o alfaiate Santino Gonçalves, Bolsonaro usará um terno azul marinho e a gravata será surpresa. O presidente eleito também se encontrou com o coordenador da transição e futuro ministro da Casa Civil. Ao sair da reunião de mais de 2 horas, Onyx Lorenzoni, do DEM, disse que Bolsonaro vai se encontrar com o presidente Temer na quarta-feira. Nós despachamos aqui uma série de questões referentes à transição. O presidente já nos deu a orientação e eu quero confirmar que ele vai terça-feira para Brasília. Ele vai se avistar na terça com os poderes. Depois, na quarta-feira, ele terá às 16 horas um encontro no Palácio Planalto com o presidente Temer. E na quinta ele retorna aqui para o Rio de Janeiro. O que nós tratamos está dentro daquela fase que eu anunciei lá na Casa Civil quando iniciou o processo de transição. Este é o momento de falar pouco e trabalhar muito. Depois de compromissos internos, Bolsonaro saiu de casa e acenou para as pessoas que estavam na frente do condomínio. Ele foi passar o feriado de finados numa base da Marinha na ilha de Marambaia, no litoral do Rio de Janeiro. Temer, Lula e Fernando Henrique também já ficaram lá. Segundo a Marinha, a hospedagem na base não é restrita ao presidente da República. Qualquer autoridade nacional pode solicitar o uso do local. E pelas redes sociais, o presidente eleito desautorizou qualquer informação sobre o possível plano do seu governo para recriar a CPMF. Conhecido como Imposto do Cheque, foi criado em 1997 e vigorou até 2007. Cobrava 0,38% sobre qualquer transação financeira.
A declaração de Bolsonaro foi para rebater uma matéria do jornal O Globo. Segundo a reportagem, a equipe econômica do presidente eleito pretende criar um imposto semelhante à CPMF para acabar com a contribuição ao INSS que as empresas recolhem sobre os salários dos funcionários. Durante a campanha eleitoral, Bolsonaro chegou a desautorizar o economista Paulo Guedes, que será seu ministro da Economia, a tratar do assunto. E na terça-feira, Bolsonaro participa ao lado de outras autoridades da República de uma cerimônia no Congresso Nacional para comemorar os 30 anos da Constituição Federal. Um forte esquema de segurança está sendo montado para o ato. Além de Bolsonaro, já confirmaram participação o presidente Michel Temer, o presidente do Supremo Dias Toffoli, a procuradora-geral da República Raquel Dodge, além da cúpula do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Eunício Oliveira, e da Câmara, Rodrigo Maia. Segundo o futuro ministro da Casa Civil, o presidente já eleito já definiu os nomes da equipe de transição do governo. Onyx Lorenzoni não quis divulgar esses nomes. De acordo com ele, a formatação dos novos ministérios está em estudo. Nesta semana, Bolsonaro recuou e disse que a fusão dos Ministérios da Agricultura e Meio Ambiente não deve mais ocorrer. Cotado para o Ministério da Defesa do governo Jair Bolsonaro, o general da reserva Augusto Heleno declarou ao jornal O Globo do Rio que o Serviço de Inteligência brasileiro descobriu indícios de um plano de atentado contra o presidente eleito. O general fez o comentário em resposta a rumores que começaram a circular em Brasília nos últimos dias. Augusto Heleno não disse, porém, quem poderia ter sido o autor do plano e nem quais as providências tomadas em relação ao caso. No início da semana, a Polícia Federal ampliou de 35 para 55 o número de policiais que cuidam da segurança pessoal de Jair Bolsonaro e da família dele. Agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. O time escalado por Jair Bolsonaro para cuidar da transição de governo é coordenado por uma conhecida senhora, Mãe Joana. Articulador político de Bolsonaro, Onyx Lorenzoni meteu-se na área econômica para descartar o aproveitamento da proposta de reforma previdenciária de Michel Temer. Czar econômico do novo governo, Paulo Guedes invadiu a pequena área da política no papel de articulador do convite a Sérgio Moro para ocupar o Ministério da Justiça. Interessado em aprovar ainda neste ano nacos da reforma da Previdência sugerida por Temer, Paulo Guedes ralhou com Onyx Lorenzoni. É um político falando de economia, disse ele aos repórteres. É a mesma coisa que eu sair falando de política. Não dá certo. Menos de 24 horas depois, já circulava a informação de que Guedes saiu falando de política na operação que resultou na transferência de Moro da Lava Jato para a pasta da Justiça. Para complicar, o general Hamilton Mourão, vice-presidente eleito, camuflou-se de assessor de imprensa para esclarecer que o flerte de Guedes com Moro não é de hoje. O contato foi feito durante a campanha, informou Mourão. Mas isso daí não tem nada a ver. Se foi umas semanas antes, um dia antes da eleição, não tem nada a ver, reagiu Bolsonaro. Como se vê, antes mesmo da posse, a gestão Bolsonaro vai se convertendo numa espécie de sucursal da casa da Mãe Joana. Boa noite. Em entrevista a emissoras católicas, o presidente eleito disse que carta branca não será exclusividade de Sérgio Moro, que vai assumir a pasta da Justiça e Segurança Pública. Bolsonaro disse que todos os ministros vão ter liberdade para montar as suas equipes e afirmou que está cobrando apenas produtividade. Na entrevista, disse ainda que, apesar da carta branca, as decisões tomadas por todos os ministros vão passar primeiro pela avaliação dele, antes de serem comunicadas para a imprensa e para o Congresso. Ex-ministro Gedel Vieira Lima foi transferido de cela no complexo da Papuda, no Distrito Federal. A transferência atende a orientações médicas. Pela determinação da Justiça, Gedel Vieira Lima agora divide cela com um outro preso que não teve o nome divulgado. Segundo a Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, o companheiro de cela do ex-ministro tem o mesmo perfil, mas não é considerado uma celebridade do sistema penitenciário. O ex-ministro e articulador político do presidente Michel Temer permanece no mesmo bloco e na mesma área em que estava antes, na ala de vulneráveis.
Em junho, ele chegou a ser punido por ter dentro da cela anotações e barras de chocolate. Gedel está preso desde setembro do ano passado, réu no caso dos 51 milhões de reais em dinheiro vivo escondidos no apartamento em Salvador. Por causa do bunker, responde ao STF. Gedel e o irmão dele, Lúcio Vieira Lima, são acusados de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Em audiência que levou 10 minutos no Supremo Tribunal Federal nesta semana, os dois permaneceram calados. A defesa queria adiar o depoimento em um mês para receber o resultado da perícia sobre as digitais encontradas nas malas cheias de dinheiro. Para o Ministério Público, a estratégia do ex-ministro e do deputado é atrasar o processo e ganhar tempo. Lúcio Vieira Lima é deputado em fim de mandato pelo MDB da Bahia. O procurador responsável pela acusação, Herbert Reis Mesquita, afirma que o objetivo dos réus é arrastar o caso até janeiro, quando o deputado que não foi reeleito perderá o foro privilegiado, o que obrigaria o processo a ir para a primeira instância. Se condenados, poderiam recorrer, o que, na visão do procurador, levaria mais 10 anos para que, em última hipótese, o processo voltasse ao STF. A defesa dos irmãos afirma que recomendou que os dois ficassem em silêncio, já que, segundo os advogados, sem o resultado da perícia, o ex-ministro e o deputado foram tolhidos da possibilidade de exercício do contraditório e que tal postura não significa admissão de responsabilidade. O Ministério Público do Rio abriu um inquérito para investigar os contratos firmados entre a Fundação Getúlio Vargas e o governo na época da gestão de Sérgio Cabral, preso na Operação Lava Jato. Os contratos seriam de prestação de serviços como consultoria, avaliação e assessoria técnica especializada. No total, eles somam R$41.587.000. Além de diversas irregularidades nos documentos, há suspeita de que a cooperação técnica entre a instituição de ensino e o governo do Rio viabilizou contratos sem licitação e pagamento de propina a partir de 2007. A FGV já é alvo de um inquérito após delação de Carlos Miranda, ex-operador de Sérgio Cabral. A FGV do Rio diz que vai prestar todas as informações ao Ministério Público. O governador eleito de São Paulo, João Dória, do PSDB, já começou as articulações para a formação do governo e deve ter como secretários Gilberto Kassab, do PSD, além dos médicos Cláudio Lotenberg e do educador Mozart Neves Ramos. O primeiro nome confirmado ontem para o governo Dória é do coordenador da campanha dele ao governo paulista, o deputado federal Rodrigo Garcia. Garcia é o vice-governador eleito na chapa do Tucano e vai ser o novo secretário de governo da futura administração, assumindo a condução de projetos e a articulação política com a Assembleia Legislativa de São Paulo. Apesar de ser do Democratas, Garcia é político com grande influência entre os tucanos, tendo sido secretário de Habitação e também de Desenvolvimento Econômico durante as duas últimas administrações de Geraldo Alckmin no estado. Com a chegada do deputado do DEM à Secretaria de Governo, cresceram as especulações de que o atual ministro das Comunicações do governo Michel Temer, Gilberto Kassab, presidente nacional do PSD, também seja indicado para o primeiro escalão do governo Dória. Kassab é aliado de Rodrigo Garcia desde o início da carreira política deles. E com a chegada de Jair Bolsonaro em Brasília, o ex-prefeito de São Paulo deve ficar sem cargo público. Outro nome que pode fazer parte do futuro governo João Dória é do educador Mozart Neves Ramos, ex-secretário em Pernambuco e diretor do Instituto Ayrton Senna. Mozart é cotado para a Secretaria de Educação, enquanto o médico Cláudio Lotenberg, ex-presidente do Hospital Albert Einstein, deve ser convidado para a pasta da Saúde. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandro entrevista Vinícius Poit, deputado federal mais votado pelo Partido Novo, no estado de São Paulo. Começou novembro, o mês de lembrar a importância da prevenção do câncer de próstata. Uma campanha de conscientização no metrô Butantã chamou a atenção para o tema. Um cartão azul para quem passou pelo metrô Butantã, na zona oeste de São Paulo. É desta forma, bem-humorada, que o Instituto Lado a Lado pela Vida chama a atenção dos homens para uma doença grave e que pode levar à morte. O mês que está começando é dedicado ao combate ao câncer de próstata. Mas você sabe como surgiu o Novembro Azul? Surgiu em 2011. Nós, no início, tentamos fazer um
um modelo próximo, né, do Movember, que é um movimento internacional que surgiu na Austrália e que os homens são incentivados a deixar o bigode crescer. Mas aí nós descobrimos que aqui no Brasil o brasileiro não gosta de usar bigode, né? Então nós decidimos fazer um outro modelo de campanha, mais próximo do que é o Outubro Rosa hoje. Durante todo o mês será assim. Distribuição de panfletos, muita conversa e orientação para quebrar tabus e preconceitos. Seu Geraldo, que está com 79 anos, apoia a iniciativa. Aliás, ele dá exemplo, faz os exames de saúde periodicamente. E vou cuidar sempre, né? Não tenho medo nenhum, porque senão perde a vida sem mais, sem menos. Perde mesmo, né? Mas se você ainda tem alguma dúvida sobre a importância de fazer os exames, fique atento aos números. Segundo o Instituto Nacional de Câncer, a estimativa é que sejam diagnosticados 68 mil casos de câncer de próstata só este ano no Brasil, com mais de 13 mil mortes. A boa notícia é que quem faz o exame tem 90% de chance de cura. O urologista Estênio Zec, do Hospital AC Camargo, especializado no tratamento de câncer, explica que os homens devem começar a fazer o exame de próstata a partir dos 50 anos de idade. A melhor maneira de nós acertarmos mais é que o paciente faça uma consulta, converse na história clínica, exame físico, que é o toque retal, com um exame de poucos segundos, indolor, que não só detecta o câncer da próstata, mas o aumento benigno da próstata e às vezes algumas doenças do trato digestivo também. Então é um exame muito rápido, muito simples, e o exame de sangue. Márcio conta que também sempre se preocupou com a saúde e foi numa dessas visitas de rotina ao médico que descobriu que estava com câncer de próstata. O engenheiro aposentado fez o tratamento e hoje está curado. Tenho uma vida tranquila, né? Fiquei um pouco preocupado por conta da coisa, mas correu tudo bem, a cirurgia foi ótima, a recuperação foi muito boa e estou aqui. Um crime praticamente perfeito. Criminosos se aproveitam do anonimato da internet e de brechas na lei para aplicar golpes. Alguns sites oferecem desde atestados médicos até testes de DNA falsos. Imagine faltar ao trabalho e conseguir uma boa desculpa com poucos cliques. Para alguns funcionários de má fé, uma proposta que parece tentadora. Pois é justamente isso que oferece este site. Esta tabela de preços indica que um atestado médico para 3 dias custa R$30. E não é o único serviço disponível. A página também oferece exame de comprovação de gravidez, atestado de aborto espontâneo e até teste de DNA, para quem quer fingir uma comprovação de parentesco. Nossa produção entrou em contato com os criminosos. Por e-mail, eles garantem que todos os atestados contêm o código da doença, o registro do médico e carimbos autênticos. Eles explicam ainda que tomam o cuidado de selecionar um hospital próximo à residência do comprador do documento falso, para dar mais veracidade. Nós não finalizamos o processo de compra de nenhum atestado. Não é possível saber, aliás, se o material é mesmo entregue. Mas quem realmente tinha a intenção de levar a compra até o fim, deixa de denunciar, o que torna o crime praticamente perfeito. Isso porque não só quem oferece, mas também quem compra acaba cometendo um delito. As penas variam de 3 meses a 2 anos. Outro agravante é que os bandidos frequentemente hospedam este tipo de site no exterior. A prática em si não é crime, mas serve para atrasar uma possível investigação. Mostramos o site para este delegado. Não demorou muito para que ele descobrisse que a hospedagem é nos Estados Unidos e constatou: trata-se de um golpe de estelionatários. É um estelionatário? E tem muita chance de ter sucesso. E mais ainda por aquilo que eu te falei, é ladrão roubando de ladrão. A polícia, no entanto, não abriu nenhum inquérito a partir da denúncia do Jornal da Gazeta, mesmo com a necessidade dessa agilidade citada pelo delegado. Brasil e Estados Unidos são signatários de um acordo que deveria facilitar a troca de informações, mas os trabalhos chegam a durar até 2 anos. O delegado diz que o que falta ao nosso país são leis melhores. O que você precisa na investigação do crime eletrônico? Você precisa ser muito rápido. Apareceu, eu tenho que imediatamente coletar provas, investigar e correr atrás. O crime eletrônico, ele desaparece num clique. O incêndio atingiu hoje o Shopping Outlet Premium, que fica no quilômetro 72 da rodovia dos Bandeirantes, no interior de São Paulo.
O incêndio começou por volta das 6h30 da manhã em uma das lojas do shopping que fica na região de Itupeva. Equipes dos bombeiros de Jundiaí e Campinas também foram deslocadas para a cidade. O fogo teria começado no estoque de uma das lojas e se alastrou para a unidade que fica ao lado rapidamente devido ao grande número de material de fácil combustão, segundo os bombeiros. Nos cálculos das equipes de salvamento, a área atingida foi de aproximadamente 100 metros quadrados. As estruturas de ferro das duas lojas ficaram retorcidas por causa da alta temperatura das chamas. As duas lojas ficaram completamente danificadas, mas não houve vítimas. Outras duas lojas vizinhas foram interditadas pela Defesa Civil, mas o shopping funcionou normalmente na parte da tarde. A Corregedoria da Polícia Militar apura 2 casos de abordagens policiais que terminaram em morte esta semana em São Paulo. A repórter Sabina Pires tem novas informações sobre esses casos. Boa noite, Sabrina. Olha, Gamberini, os 2 casos estão sendo acompanhados pela Corregedoria da Polícia Militar, que fica aqui no centro de São Paulo. Um desses casos aconteceu na tarde de ontem, na região do Capão Redondo, zona sul da capital. Caio Amâncio, de 24 anos, motorista de aplicativo, morreu com um disparo na cabeça durante uma abordagem e o policial disse que foi sem querer. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais suspeitaram do veículo em que estava a vítima e na aproximação a arma disparou acidentalmente. Bom, a arma .40 foi apreendida, o caso foi registrado como homicídio culposo quando não há intenção de matar e o cabo Carlos Antônio Ribeiro de Souza pagou fiança de R$1.000 e foi liberado. O outro caso aconteceu na zona norte da capital, no bairro do Jaraguá, na noite de quarta-feira. Segundo a polícia, 2 jovens estavam em uma moto quando se depararam com uma viatura da PM e, segundo esse boletim de ocorrência, esses jovens teriam mostrado uma arma e os policiais reagido. Acontece que um desses disparos atingiu Vinícius Cruz, de 15 anos, que morreu na hora, ele foi enterrado hoje. Só que, segundo vizinhos e parentes, a história não foi bem essa. Os 2 jovens realmente estavam em uma moto e quando se depararam com a polícia, eles tentaram fugir. Eles não teriam arma alguma, mas o Vinícius, de 15 anos, que morreu, estava pilotando a moto sem habilitação. O caso está sendo investigado pelo DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa. Voltamos ao estúdio. Muito obrigada, Sabrina. Ele tem rima até no nome, DJ Eric J. E foi sintonia com elementos do hip hop que Eric Garcia se aprimorou na música, conquistando 2 títulos mundiais na categoria. Pela sua história de superação da Zona Leste para o mundo, Eric J é um personagem que é a cara de São Paulo. Starts now. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this. Hoje o cômodo da casa virou estúdio, mas há pouco tempo, ainda morando com a mãe, era tudo diferente. Era um quartinho meu, bem pequenininho, não cabia nada assim, só a cama, os discos e os tocadiscos. Eric Garcia virou DJ Eric J já adulto, mas o talento hoje com as mãos já esteve nos pés. Quando menino, gostava mesmo era de dançar break. Eu era apaixonado por break, salto mortais, essas coisas. Acho que se não fosse DJ, eu ia ter ginasta, enfim. Nas festas de hip hop, quando entrava na maioridade, o gosto foi mudando. Mixava as músicas certinha de uma pra outra, eu falei, nossa, aí eu acho que já foi a paixão, assim, né? Falei, é isso. A paixão não impediu Eric J de transitar por outros estilos. Esses aqui são os que marcaram a minha época. Ó, inclusive de Djavan, eu ouço aqui, tem MPB, do MPB ao rock, certo? Então a gente tem vários aqui, várias coisas boas que marcaram, James Brown. Recentemente vieram títulos brasileiro, sul-americano. Semana que vem, Eric viaja para Nova York disputar o campeonato mundial. Para quem acha que vida de DJ é fácil, o Eric contou pra gente que são pelo menos 4 horas aqui na mesa de treinamento por dia. E por enquanto, a maior consagração da carreira dele tá aqui, ó, na parede. São 2 prêmios mundiais. Esse aqui
do Campeonato Mundial de Batalhas de DJs de Londres e ao lado Campeonato Mundial também na Polônia. Ele foi campeão mundial 2 vezes no mesmo ano, 2016, 2 de uma vez só, Eric. Muita bênção em um ano só. O estrelato não subiu a cabeça. Mora onde nasceu, a Chácara Belenzinho, na zona leste de São Paulo. Só que antes dessa longa jornada da Chácara Belenzinho para o mundo, a carreira do Eric J passou aqui, pela estação São Bento do metrô, no centro de São Paulo. O que tinha aqui, Eric? Aqui acontecia as grandes batalhas de break, né? Com as crew, com as posses de break. Também é um grande encontro, né? De MCs, dançarinos, logicamente, DJs e MCs. Aqui foi o berço de tudo. Né? Hoje, além de tocar e viajar pelo mundo, Eric J ensina jovens a tocar em workshops. É quando percebe que o reconhecimento vai muito além dos vinis, comuns ou dourados. Acho que essa emoção de você ser um bom espelho para várias pessoas não tem preço, assim, né? Isso aí é muito gratificante. O futuro governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do PSC, e o senador eleito pelo estado, Flávio Bolsonaro, do PSL, anunciaram hoje que vão juntos para Israel para comprar para o estado do Rio um modelo de drone equipado com uma arma capaz de atirar enquanto voa sobre uma determinada região. Eles querem ainda informações sobre um equipamento de leitura facial que pode ser instalado nos transportes públicos do Rio. E agora vamos ao comentário de política internacional com o João Batista Natália. Jair Bolsonaro anunciou ontem que cumprirá a promessa de transferir a embaixada brasileira em Israel, de Tel Aviv para Jerusalém. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu aplaudiu, mas a Autoridade Nacional Palestina disse que seria uma provocação ilegal. Essa ilegalidade vem de uma resolução da ONU de 1980 que reconhece o setor oriental da cidade como capital de um futuro Estado palestino. Naquele mesmo ano, 13 países tinham embaixada em Jerusalém e todos eles transferiram para Tel Aviv. Israel proclamou a cidade como capital do Estado judaico em 1967, quando ganhou a Guerra dos 6 Dias e conquistou o setor oriental, que era controlado pela Jordânia. Desde então, 200 mil judeus fixaram residência em Jerusalém Oriental, para desgosto dos palestinos. Jerusalém tem 3.500 anos, 900 mil habitantes e é uma cidade sagrada para judeus, muçulmanos e cristãos. A volta da embaixada para lá começou com Donald Trump. A nova embaixada americana foi aberta em maio último. Só a pequena Guatemala seguiu o exemplo americano e agora vem o Brasil. Netanyahu estará em Brasília para a posse de Bolsonaro. Mas ele sabe que o presidente eleito, que é um admirador de Israel, não tomou a decisão sobre a embaixada em razão do judaísmo. É coisa de um grupo de evangélicos. Eles querem que os judeus tomem conta de Jerusalém para esperar a volta de Jesus. Mas nem o Vaticano acredita muito nessa história. Tanto que os últimos papas defendem para Jerusalém um estatuto internacional. Sem a soberania israelense ou palestina, segundo esses papas. Resta saber se os países árabes ficarão felizes com Bolsonaro. Pode dar confusão comercial. Os países árabes são importadores de manufaturados e de carne brasileira de frango. É assim que o mundo gira. Boa noite. O governo turco afirmou que o corpo do jornalista assassinado no consulado da Arábia Saudita, em Istambul, foi dissolvido no ácido. Em entrevista, o assessor do presidente Recep Erdogan disse que, para assegurar que não deixariam rastros, os assassinos dissolveram o corpo de Jamal Khashoggi e, por isso, teria sido desmembrado antes. O jornalista, crítico do governo da Arábia Saudita, desapareceu há um mês, quando foi ao consulado de seu país na capital da Turquia. O príncipe herdeiro saudita Mohammed bin Salman é apontado pela Turquia como o mandante do crime. E na China, queda de ônibus em Rio provoca a morte de 15 pessoas. Imagens da câmera de segurança do veículo registraram momentos antes do acidente. O ônibus teria caído da ponte após uma briga entre o motorista e uma passageira, na região sudeste da China. Equipes de resgate já retiraram o ônibus do Rio. Segundo agências locais, 13 corpos foram encontrados. Ataque contra um ônibus deixou 7 mortos no Egito. 14 pessoas ficaram feridas.
Homens armados atacaram um ônibus que levava cristãos copta a um mosteiro no norte do Egito. Nenhum grupo assumiu a autoria do atentado. As autoridades suspeitam de militantes islâmicos. No ano passado, os peregrinos, que representam a maior e mais antiga comunidade cristã do Oriente Médio, também foram atacados no mesmo trajeto. Um porta-voz do Twitter informou que mais de 10 mil contas foram deletadas nas eleições americanas na próxima terça-feira. Essas contas apagadas podem estar vinculadas ao Partido Democrata. Comparado ao período de eleições nos Estados Unidos, em 2016, o número de exclusões foi pequeno, porque na época 70 milhões de contas foram banidas. O Kremlin anunciou hoje que os presidentes Vladimir Putin da Rússia e Donald Trump dos Estados Unidos vão se reunir durante a cúpula do G20, que vai acontecer no dia 30 em Buenos Aires, na Argentina. Entre os principais assuntos da agenda está a discussão do Tratado de Eliminação de Mísseis Nucleares de Longo e Médio Alcance, assinado no fim da Guerra Fria. O restaurante chega e as árvores ficam. É assim em alguns endereços gastronômicos da capital que optaram por manter as árvores no meio dos salões e incorporadas à decoração. Tinha um jacarandá no meio do caminho e essa foi a inspiração. A casa foi construída em volta do jacarandá para preservar, então não tinha como ficar apaixonado. Só pela fachada você pode até passar batido e nem perceber que aqui mora essa senhora de mais de 100 anos. Mas ao entrar, olha para cima. Sim, ela tá majestosa, firme e sadia. Como uma joia, fica protegida por uma vitrine. Recebe água da chuva, adubo e cuidados de um agrônomo. Nesse clima de interior, meio rústico, mas cheio de charme, essas sobreviventes resistiram por anos a grandes construções, a empreendimentos em áreas concorridas da cidade para virar o charme até a referência de restaurantes da capital paulista. É o caso dessa jaqueira, 105 anos de existência. Antes de ser restaurante, nessa esquina de Higienópolis, na região central, funcionava o ateliê da artista plástica René Lefebvre. Em 1977, o espaço se transformou para atender o público. Tudo mudou, mas não a árvore, que é uma queridinha da clientela. Essa jaqueira é um cartão postal do restaurante, né? Porque a gente aqui, quando chega cliente, a primeira coisa que eles pedem para vir, eu quero sentar perto da jaqueira. Uma curiosidade é que por 15 anos a jaqueira do Via Castelli não dava frutos. Foi um cliente que se ofereceu para cuidar da árvore. E 6 meses depois, ela voltou a dar jaca. O tal cliente foi homenageado e de vez em quando os vizinhos também ganham uma jaca de graça. E nessa de disputar um lugar debaixo de uma árvore, esse restaurante de gastronomia uruguaia, também na região de Santa Cecília, faz a alegria dos clientes. No espaço com 3 senhoras árvores, as mesas são reservadas com antecedência tamanha disputa. Aqui, 22 anos atrás, funcionava um pátio central de um cortiço. E nesse local aqui, que na verdade a gente acha, todo mundo acha que é o mais bonito da casa, realmente, era um pátio aberto onde tinha essas árvores, né? Que vocês estão vendo aqui. Essas árvores estão aqui desde então de sempre? Desde sempre. Neste fim de semana começa o horário de verão, que vai ser nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Moradores de 10 estados e do Distrito Federal vão precisar adiantar o relógio em 1 hora a partir da meia-noite do dia 4 de novembro. O horário de verão termina no dia 16 de fevereiro. Este ano houve mudanças no calendário por causa das eleições. Também tinha sido cogitado um segundo adiamento do início do horário de verão para o dia 18 de novembro, com o objetivo de não interferir no Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, mas não se concretizou. Em anos anteriores e nos estados em que o horário de verão é regra, o dia para se adiantar 1 hora no relógio era o 3º domingo de outubro. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, começa neste domingo, dia 4. Os portões abrem para os estudantes ao meio-dia e fecham pontualmente à 1 da tarde, no horário de Brasília. Como o Brasil tem 4 fusos diferentes, o horário será diferente dependendo da localidade. Os estudantes devem levar caneta esferográfica preta, aquela caneta transparente de plástico, RG, passaporte ou carteira de habilitação com foto e o cartão de confirmação de inscrição.
Bom, o tempo surpreendeu o paulistano neste feriado de finados. Eram esperadas chuvas, mas o sol brilhou forte. A sensação foi de tempo abafado. A máxima chegou aos 26 graus hoje. Será que vai esquentar um pouco amanhã, sábado? Mariana Armentano tem os detalhes da previsão para a gente. O fim de semana promete ser instável no centro-sul do país. O sábado deve ser de temporais entre o centro-norte do Rio Grande do Sul até o estado do Paraná. Aqui no Sudeste, há risco de chuva forte a partir da tarde aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro e no centro-sul de Minas, inclusive em BH. No domingo, uma nova frente fria se forma na costa do Sudeste e a chuva ainda pode ser forte na maior parte da região. Vamos ver como ficam as temperaturas nesse sabadão? Olha, no Rio de Janeiro, a máxima que hoje foi de 28 graus, sobe para os 35 graus amanhã com chuvas a partir da tarde. Assim como na capital mineira, BH, onde os termômetros ficam entre 19 e 30 graus. Já em Floripa, dia mais fresquinho, com possibilidade de chuvas fortes a qualquer hora e temperaturas entre 18 e 24 graus, bem diferente de Natal. Por lá, o sábado vai ser ensolarado, com calor à tarde de 32 graus. Para São Paulo, a expectativa é de um fim de semana bastante instável, viu? O dia amanhece com muitas nuvens, mas logo o sol aparece e há previsão de pancadas de chuva forte a partir da tarde no leste de São Paulo, incluindo aqui a capital. Nas demais áreas, o sol predomina e as pancadas de chuva ocorrem à tarde e à noite de forma mais pontual. Ainda faz bastante calor. Máxima de 34 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba e de 35 em Votuporanga. No centro-norte, os termômetros também chegam aos 34 graus, tanto em Ribeirão Preto quanto em São José do Rio Preto. E o calor na praia também está garantido. Mesmo com a previsão de chuva, teremos máxima de 30 graus em Santos e de 32 em Caraguatatuba. Mas olha, tanto no litoral quanto aqui na Grande São Paulo, faz bastante calor amanhã, mas refresca de novo no domingo. Vamos ver aqui? Olha só, nesse sábado aqui na capital teremos mínima de 18 e máxima na casa dos 31 graus com chuvas a partir da tarde. Aí no domingo a temperatura volta a cair, máxima prevista em torno dos 24 e chove a qualquer hora. E para começar a semana, os termômetros da cidade ficam entre 16 e 23 graus, mas sem chuvas. Teremos no máximo uma garoa em pontos isolados. O Sindicato de Delegados da Polícia Civil e a Associação dos Delegados do Estado do Rio de Janeiro declararam numa nota que lamentam o posicionamento do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, a respeito da investigação sobre o assassinato da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do motorista Anderson Gomes, que passou a ser conduzida pela Polícia Federal também. Eles consideram que o anúncio realizado ontem sobre a abertura de inquérito ataca a Delegacia de Homicídios, que prendeu um dos suspeitos do crime e coloca em xeque a credibilidade da polícia no estado. As entidades ainda acusam o ministro de aproveitar o caso, almejando ganhos políticos. O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul determinou a apreensão dos passaportes de Ronaldinho Gaúcho e do irmão dele, Roberto Assis, por causa da falta de pagamento de uma dívida num processo ambiental em Porto Alegre. Ronaldinho Gaúcho e Assis Moreira foram condenados em 2015 pela construção ilegal de uma plataforma de pesca e atracadouro na orla do Rio Guaíba, em Porto Alegre, que é área de preservação ambiental permanente. A obra não tinha o devido licenciamento e gerou aos dois réus o pagamento de uma multa de R$8,5 milhões de reais, que ainda não foi quitada com a Justiça. Na decisão de hoje, o desembargador do TJ determinou a apreensão do passaporte dos dois, até que os prejuízos ambientais sejam sanados. O advogado Sérgio Queiroz, que representa Ronaldinho Gaúcho e o irmão dele, que também é empresário do ex-atleta, disse que a decisão é arbitrária e afronta o direito de ir e vir dos dois, garantido na Constituição Federal. O advogado vai recorrer da decisão na instância superior em Brasília. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandro entrevista Vinícius Poit, deputado federal, mais bem votado pelo Partido Novo. Até já. No final da noite, atualize-se com o Jornal da Gazeta, edição das 10. Uma cobertura ágil e competente dos fatos que marcaram o dia, no Brasil e no mundo.
Jornal da Gazeta, edição das 10, de segunda a sexta. A Black Friday Casas Bahia tá esquentando. É tanta oferta que eu tive que pedir ajuda. Não vai faltar produto. Olha a oferta de Black Friday antecipada para esse fim de semana. Smart TV 43 LG 4K, só 1.849. Aproveite outras ofertas. Estofado Atractive, 99,90 mensais. Cozinha partida por 79,90 mensais. Neste mês, todos os móveis da loja têm montagem grátis. Tá todo mundo aqui. Baixe o aplicativo. Todo dia tem oferta de Black Friday. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Tem Clássico Paulista, tem confronto de 6 pontos, tem eliminação na Libertadores, tem polêmica, tem mesa redonda. E os craques do Futebol Debate analisam lance a lance tudo o que rolou em campo e fora dele. Mesa Redonda, neste domingo, 21h. Oferecimento Lux Color. Tudo que é muito bom é tão bom quanto pintar com Lux Color. Rede Pit Stop, a sua rede de peças e serviços no Brasil. Relatório da Unesco mostra que 86 jornalistas foram mortos em 2018. A agência da ONU decretou a data de 2 de novembro, hoje, como Dia Internacional para acabar com a impunidade dos crimes contra jornalistas. Nos últimos anos, vários casos bárbaros de execução de jornalistas foram registrados. Desde 2006, a Unesco condenou o assassinato de 1.010 jornalistas e profissionais de meios de comunicação. Apesar disso, 9 em cada 10 casos nunca foram julgados. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a missão do Partido Novo no Congresso Nacional. A entrevista foi gravada. Entrevista o deputado federal mais votado pelo Partido Novo no estado de São Paulo, Vinícius Poit, que foi eleito com 207.118 votos. Vinícius Poit é graduado em Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e pós-graduado em Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching. Parabéns por sua eleição, com votação tão expressiva. Obrigado, Maria Lídia, obrigado pelo convite, obrigado vocês aí. Agradeço o voto de confiança, né, e o apoio de vocês que ajudaram a gente chegar e ter essa votação expressiva. E quem não votou, eu agradeço também, porque como a gente escutou hoje aqui, o governo é para todos, é para todo o estado de São Paulo, para todo o Brasil. Bom, agora, Vinícius, você não tinha militância política, não tem história política eleitoral e já na largada sai com uma votação dessa e isso chama muito atenção. O que é que alavancou a sua candidatura? Maria Lídia, eu acho que as urnas, né, os eleitores deram um recado para os políticos, deram um recado para o Brasil. O pessoal que está em casa assistindo mostrou que quer renovação, mostrou que as mídias sociais elas têm um efeito que talvez a gente não imaginava. Eu trabalhei muito com Facebook, YouTube, Twitter, Instagram e todas essas ferramentas. Mas você tinha uma bandeira, você tinha um tema sobre o qual você insistisse. Sim. Qual foi o veio que definiu o caminho a trilhar? 3 coisas, principalmente, né? E elas estão muito ligadas ao Partido Novo, né? Que é o partido que eu descobri, que eu nunca tinha sido político, mas há 2 anos atrás eu descobri esse partido, trabalhei como voluntário e falei, opa, esse é diferente. Primeira coisa, combate aos privilégios e regalias, né? Político ter menos privilégio, não tem que ter motorista, carro oficial, um monte de assessor e privilegiar o povo. Segunda coisa, reforma política. Não adianta a gente falar em reforma previdenciária, reforma trabalhista, reforma fiscal, tributária, se a gente não reformar os caras que estão lá, porque são eles que votam.
Então tem que reformar a política para a gente ser melhor representado, pessoal. E terceira coisa, que essa está ligada à minha trajetória profissional, que é a liberdade econômica, o empreendedorismo. Eu acredito muito que se a gente tiver menos imposto, simplificar a carga tributária, usar a tecnologia para facilitar a abertura de empresa e os processos de desburocratização, a gente vai gerar mais emprego. Quem está desempregado vai ter renda, vai consumir, o Brasil vai andar. Então é isso, foi a minha linha condutora. Foi o jeito que eu decidi me lançar e mostrar através de vídeos na internet como que dá para fazer uma política nova de verdade. Bom, você falou aí a questão de privilégios e eu vi, acho que foi na sua página no Facebook, você falando sobre isso, deixou claro que quer combater o que entende que sejam privilégios de deputados lá na Câmara Federal. Sim. Especificamente, a quais privilégios você se refere? Motorista e carro oficial. 25 assessores, Maria Lídia, 25 assessores. Eu vou ter no máximo 12, vou cortar metade. Um cotão parlamentar de arredondando, vamos falar na linguajar mesmo lá do interior de onde eu vim, 40 pau por mês. Eu vou cortar pela metade. Usar auxílio moradia, eu não vou usar auxílio moradia. Então esses são alguns privilégios que somados ao aumento de salário que o senhor Toffoli quer passar no STF, todo mundo acho que acompanhou. Isso passou na Câmara, está no Senado. Os ministros do STF querem aumentar o próprio salário, gente. Eles falam o seguinte, ó, a gente abre mão do nosso auxílio moradia aqui no STF, mas tem que aumentar o nosso salário. Se eles fizerem isso, vai ser efeito cascata, vai aumentar para todo mundo. Então, no dia 8 de outubro, né, o cartão de visita, Maria Lídia, da nova política, foi lançar um abaixo-assinado contra o aumento do salário de deputado. Eu vi isso e fiquei muito impressionada que nem bem você lançou esse abaixo-assinado e parece que você conseguiu 500 mil de assinaturas. Já está com quase 700 mil assinaturas. Consegui falar com o presidente da Câmara, né, o deputado Rodrigo Maia, do Rio de Janeiro. Você foi até lá? Consegui falar primeiro por telefone. Ele foi super solícito, Sim. Me atendeu, explicou os motivos. E aí eu acabei indo para Brasília essa semana, segunda, terça e quarta estive lá, encontrei com ele e ele gravou um vídeo. Está postado no Facebook, gente. Olha no meu Facebook o vídeo que eu gravei com o Rodrigo Maia. Ele dando a opinião dele. Mas a questão de diminuir e de ser contra aumento de remuneração de parlamentar, ele achou graça nessa proposta? Não, eu vou te falar até que eu achei... Não, lógico, né? Ninguém gosta, né? Quando a gente quer ir lá diminuir o salário deles, ninguém gosta. Mas ele foi coerente, de modo que ele falou o seguinte, olha, vou ser transparente e vou jogar real. Eu não sou o dono da Câmara, né? Sou o presidente. Se pedissem a minha opinião, não tem que aumentar salário. Eu que sou um cara a favor da reforma da Previdência, a favor da reforma do Estado, não posso ser a favor de aumentar salário. Eu acho que o Brasil está em crise. Vamos reformar a Previdência e fazer outras coisas para depois poder repensar isso. Ele disse isso. Ele disse isso, mas é lógico que não confirmou, né? Porque eu entendo que não depende só dele. Mas só de ter essa postura, eu agradeço o presidente da Câmara. Foi um ótimo começo. Bom, agora eu vi também uma declaração sua no Twitter em que você diz que é tempo de construir um novo Brasil, o Brasil que nós queremos para o futuro. Isso. Bom, o que é a questão substantiva para o novo Brasil que você imagina? Maria Lídia, é um Brasil mais livre. O que quer dizer isso, hein? Um Brasil onde as pessoas tenham liberdade para ir e vir com segurança. Hoje, quem é que tem liberdade para ir e vir com segurança, andar na rua? Num país que 63 mil pessoas morrem assassinadas por ano, maior do que qualquer guerra. Um país que as pessoas tenham liberdade para estudar sem nenhum tipo de doutrinação política nas escolas. Que tenham liberdade de estudar em casa, se quiser, com homeschooling. Que tenham liberdade de ter saúde, que tenham liberdade para viver. Porque hoje a gente tem um governo muito grande, muito inchado, que quer fazer muita coisa e não faz tudo bem. E o governo tem que tocar a educação básica das pessoas, saúde e segurança. O resto faz parceria público-privada, concessão, PPP, para as pessoas poderem tocar a sua vida. A imensa desigualdade que existe no Brasil te incomoda? Incomoda demais, Maria Lídia, incomoda demais. Só que o governo não ataca a causa. A causa está na educação básica. Se eu pudesse escolher uma coisa para melhorar nosso Brasil, gente, é educação básica para todo mundo. O problema é todo mundo partir, né, de oportunidades diferentes. Então, se a gente investir em educação básica, saúde e segurança, a gente vai dar oportunidades iguais. Aí também convenhamos, cada um tem que correr atrás da sua vida, né? A partir do momento que tem oportunidade igual. Se não tem, o governo tem que agir. Então, isso que eu falo de um Brasil mais livre.
com mais liberdade individual e menos Estado defendendo sobre tudo na sua vida. Eu agradeço muito sua entrevista e desejo a você muito boa sorte nessa nova empreitada na sua vida e que a gente observa, né, ser com muito ideal, é a busca da realização em algo em que você acredita. Boa sorte. Obrigado pessoal, estou fazendo isso com muito propósito. Espero que você, Maria Lídia, e o pessoal em casa tenham se orgulhado da campanha, mas eu espero que vocês se orgulhem do nosso mandato. Fiscalize, acompanhe e cobra, que esse é o papel do cidadão politizado. Obrigado. Muito obrigada, boa noite. A Justiça acatou o pedido do Ministério Público e concedeu uma liminar que obriga o governo do estado de São Paulo a adotar medidas emergenciais para garantir a segurança da estrutura do prédio do Museu do Ipiranga, na Zona Sul. O espaço administrado pela USP está fechado desde 2013 por problemas estruturais. A ação foi proposta pela Promotoria do Meio Ambiente depois do incêndio no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, que abrigava cerca de 20 milhões de itens e também apresentava problemas na estrutura. O juiz deu prazo de 15 dias para o cumprimento das exigências, sob pena de multa diária de R$50 mil. Porém, ela não tem relação com a restauração do edifício, prevista para começar só no ano que vem. O Museu do Ipiranga só deve ser reaberto em 2022. O Jornal da Gazeta termina aqui. Essas foram nossas principais notícias. Bolsonaro define os nomes da equipe para a transição de governo. Na próxima quarta-feira, ele se encontra com Temer no Palácio do Planalto. Mais uma vez, Bolsonaro desautoriza informações sobre a volta da CPMF. Na campanha, o tema já tinha sido citado pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes. Por ordem médica, Gedel Vieira Lima é transferido de cela na cadeia de Brasília. O ex-ministro está preso no caso da fortuna encontrada num apartamento em Salvador. Justiça apreende passaporte de Ronaldinho Gaúcho por causa de um processo ambiental. Ele e o irmão não pagaram multa de R$8 milhões por obra ilegal no Rio Guaíba. Novembro Azul alerta para a importância da prevenção do câncer de próstata. Durante todo o mês, muita informação para convencer os homens a fazer os exames. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Boa noite para você, um ótimo fim de semana. Boas férias para você, Gabriel. Obrigado, boa noite. O Grupo Sambaranda se apresenta no palco do Todo Seu de hoje, 10h30 da noite.